Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7, que tem por tema: você crê no poder da oração? Amém? Meus amados irmãos, substitua a sua preocupação com a oração. Amém? Tome a decisão de orar sempre que você se preocupar. Amém? Glória a Jesus. Não se culpe pelos erros cometidos. Volte-se para Deus e arrependa-se. Amém? Glória a Jesus. Porque somente Ele pode dar a paz que tua alma tanto precisa. Amém? Glória a Jesus. Também quero te dizer que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. E em seguida vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Também quero dizer a você que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido que me cedeu a permissão de fazer uso. Amém? Glória a Jesus. Então, como eu te falei, o tema desta noite está no livro de 1 Pedro 5,7, que diz: lance toda a sua preocupação nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Por que, meus amados irmãos, o tema diz: você crê no poder da oração? Porque nem sempre os dias serão fáceis. Haverá um momento em que o cansaço tentará converter-te a desistir, e as dificuldades parecerão maiores do que as tuas forças, não é verdade? Mas lembre-se, cada passo que você dá, por menor que pareça, é um avanço rumo àquilo que você sempre sonhou. Não é verdade? A vida recompensa aquele que persiste, que encontram coragem dentro de si para continuar mesmo quando tudo diz ao contrário. Já superaste desafio antes e pode superar mais uma vez. Não é verdade? Acreditar em Deus na tua jornada, segue em frente. Não deis ouvido a quem já desistiu de sonhar. O impossível é apenas aquilo que ainda não foi tentado com fé e determinação. Amém? Glória a Jesus. Não é verdade? Mas você crê no poder da oração? Embora a oração seja um dos assuntos dominantes na Bíblia, não entendemos bem como ela opera. Amém? O ato de orar tem seu segredo e não há uma fórmula pronta para Deus nos responder quando nós oramos a Ele. Ainda assim, mesmo não conhecendo tudo sobre o assunto, sabemos que a oração é uma conversa que temos com Deus na certeza de que Ele nos ouve e nos responde. Não é verdade? Talvez você já tenha ouvido alguém fazer a seguinte declaração: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Embora haja verdade nessas palavras, ela pode nos levar ao equívoco de pensamento que há poder pelo simples fato de orarmos. Não é verdade? Não nos engane, pois neste sentido não há poder na oração. Não é verdade? E como nós podemos ter uma fé e uma oração sem ser abalado? Não é verdade? Porque o Salmo 125 ele diz: os que confiam no Senhor
são como o monte Sião, que não se abalam, mas firme para sempre. Não é verdade? Então a gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa crer no poder da oração. Aqui o salmista diz que é uma promessa. O Salmo 125 é uma promessa de Deus, que dá esperança a todo aquele que confia nele. Está vendo como é poderoso uma oração? Orou, entregou, confiou, então espera, não é verdade? Mas como a gente pode ter uma fé de andar sobre as águas, feito Pedro? Em Mateus 14, 28, relata um dos eventos mais extraordinários do Novo Testamento. Pedro anda sobre as águas e caminha com Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, a gente não pode ter uma fé, nem ter uma oração que duvida. Ficar pensando, eu orei, Deus vai mandar? Como Deus vai mandar? Como Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? Não. Respondeu Tomé, Senhor, Senhor meu Deus, e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, tu crê. Bem-aventurados que não viram e creram. Não é verdade? Então, na verdade, Deus, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que creiam no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, como eu disse, 1 Pedro diz, lança sobre ele. Não é verdade? No livro de Romanos, no livro de Romanos 15, 9, ou melhor, 15, 14, diz que pela oração, não é verdade? Pela oração. Amém? Glória a Jesus. Como eu falei, Romanos 15, 30 diz, rogo, pois, irmão, que por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutem junto comigo nas orações a Deus, a meu favor, ou ao nosso favor. Amém? Glória a Jesus. Aí você vê também aqui em Efésios, né? Em Efésios 13, 14, que diz, por essa causa eu me ponho de joelho. Não é verdade? Por essa causa eu me ponho de joelho. Mas Efésios 3:20 diz, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não é verdade? Então, como eu te disse, 1 Pedro 5,7 diz, lança sobre ele, né? Lança sobre ele. 1 Pedro 5,7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, lance sobre ele. Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele susterá, e jamais permitirá que um justo seja abalado. Amém? Então você crê no poder da oração? Amém? Glória a Jesus. Você crê no poder da oração? Então, como eu te disse, o Salmo 125, ele garante. Como falou o Salmo 55, o justo jamais será abalado. E aqui diz, o Salmo 125 também diz a mesma coisa. Na vida, passamos por acontecimento que pode nos abalar, mas quando confiamos em Deus, temos um alicerce forte que não se abala, né? Deus vai nos ajudar a superar a dificuldade e vai recompensar a fidelidade. Amém? Glória a Jesus. Então, o que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos fiel a Ele, crendo, orando e crendo no poder da oração. Creia, meu amado irmão, creia que Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Amém? Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês.
Você crê no poder da oração? Então, se você crê, deixa aí nos comentários, porque amanhã tem a live e a partir de segunda-feira, né, eu vou estar orando pelo teu pedido de oração. Deixa aí o teu pedido de oração. Quer que eu ore pelo teu trabalho, pela tua família, pelo teu lar, por você, por alguém que você sabe que está precisando? Então deixa aí nos comentários. Amém? Então vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de Isaac e Jacó. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que me conceda sabedoria de acordo com as tuas riquezas e glória. Que eu seja, Senhor, fortalecido com o teu poder através do teu Espírito Santo, no meu homem interior. Que Cristo, Senhor, habite em meu coração através da fé que habita em mim, e que eu seja um alicerçado em amor e seja capaz de compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios da tua plenitude, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Senhor, também eu te peço que me dê um espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento, e que os olhos do meu entendimento sejam iluminados, que eu o conheça cada vez melhor, Senhor, e entenda o plano que o Senhor traçou para mim. Quais são as riquezas da tua glória, da tua herança nos santos, a qual é a suprema grandeza do teu poder para mim como um servo que sou, de acordo com a operação do seu poder que opera e que operou em Cristo Jesus, quando o Senhor o ressuscitou dos mortos. Amém? Glória a Jesus. Então, soberano Deus, eu te peço nesta madrugada que abençoa, Senhor, todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo. Senhor, meu Deus, eu te peço também que opere na vida de todo aquele que está passando por uma tribulação. Opera na vida daquele, Senhor, que está em busca de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, aquele que tem a causa que é impossível aos olhos dele, mas para o Senhor nada é impossível. Então, Senhor, ajuda todo aquele, Senhor, que precisa de Ti. Senhor, aumenta a nossa fé para que nós possamos crer e confiar só em Ti e em mais ninguém, em nome de Jesus. Senhor, nos dá também uma madrugada em paz, tranquila, restauradora da Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações. E compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.